Bom, vamos lá. Então, eu continuei com o meu inclusive, o que me motivou a buscar o assunto de governo aberto foi a questão do Comitê de Bacias Hidrográficas. Eu participo do Comitê de Bacias do Rio Mogi Guaçu, como representante do SESI, eu acho que de São João da Boa Vista, e eu nem sabia que isso era possível. Alguém na empresa que eu trabalho precisava de um representante, e eu fui indicada por outra. E eu comecei a me interessar pelo assunto porque como pode um comitê que tem toda uma lógica estabelecida, que discute assuntos importantes, de repente ter uma pessoa que nem foi eleita de uma empresa representando outro setor da sociedade. Então, eu quis me aprofundar nesse tema. Então, só para a gente esclarecer, o que são os comitês de bacia? Eles são organismos que fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Riscos, e eles são compostos por representantes da sociedade civil, como universidades, empresas, sindicatos, ONGs, órgãos do Estado, como a SAMAI, a CETESB, por exemplo, e representações dos próprios municípios que fazem parte ou que são banhados por aquele determinado rio. E existe uma questão dos comitês de bacia, que alguns são estaduais, alguns são federais, mas o caso do comitê comitê estadual, porque o rio ele fica dentro do estado, mas aí ele tem interface com outro comitê que é federal, que é do Rio Grande. A finalidade do comitê de bacias, ele existe, na verdade, para aprovar o plano de recursos hídricos, que é feito dentro da bacia, gerenciar possíveis conflitos que existam a respeito do uso da água naquela bacia hidrográfica, gerenciar a quantidade e qualidade de água disponível e que principalmente estabelecer mecanismos e sugerir valores para cobrança, porque ainda existem muitas empresas, existem muitos órgãos da sociedade que ainda não pagam para utilizar a água como nós, que temos o recurso disponível em casa, pagamos. Então, esse é um assunto bem recorrente, que demorou bastante tempo para se chegar a um consenso que eu participo. E hoje em dia o que eu vejo, eu participei de poucas reuniões, porque elas são espaçadas, elas não têm uma periodicidade definida. Então, ano eleitoral, por exemplo, que as pessoas estão concentradas em campanha, as reuniões diminuem, em outros anos tem mais reuniões. Esse ano, até agora, nós tivemos 2 reuniões, e é provável que fique só nas 2 mesmo. E o que acontece? A gente participação de representantes da sociedade civil, e é muito difícil fazer com que as pessoas participem da reunião do comitê de bacias. Aí tem algumas questões que eu levantei, como, por exemplo, a distância. Essa reunião ela pode acontecer em qualquer cidade, dentro de todas as cidades que estão na bacia hidrográfica, e isso pode representar uma viagem de mais de 300 quilômetros para participar de uma reunião de 2 horas, que para muitas sociedades, para muitos representantes, principalmente da sociedade civil, dificulta ou inviabiliza a participação. Dentro dessa reunião, um dos principais pontos é a divisão da verba da FEHIDRO, que é um fundo que ele tem como finalidade financiar obras de saneamento, projetos ligados desde educação ambiental quanto de água. Existe um ranking de prioridades, por exemplo, projetos de saneamento são os mais importantes dentro da divisão de verbas, chegando até educação ambiental, que está lá no final da lista. E o que acontece é que, nas reuniões que eu participei, no ano passado também, o que eu pude perceber é que existe uma verba que gira em torno de 4 milhões anualmente, e geralmente ela não é usada. As cidades elas não conseguem fazer ou apresentar projetos que estejam dentro da norma do edital. Então, existe um edital, existe todo um guia de como se utilizar essa verba,
mas as cidades não conseguem, as cidades, as ONGs, elas não conseguem atender todos os requisitos ter acesso à verba da FEIDRO e ela acaba voltando, e ela não é disponibilizada no ano seguinte, então a gente perde esse valor ano a ano. E quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, e até para ver o que tinha sido feito nos anos anteriores, como é que foi gasto, como é que era o status dos projetos que receberam a verba da FEIDRO, eu achei bastante difícil, a gente avaliou de todos os exemplos que a gente teve, é muito difícil acessar o que aconteceu com essa verba, se o projeto realmente foi finalizado, se o equipamento que deveria ter sido comprado foi comprado. Então, eu encontrei esses 3 principais problemas dentro da questão do Comitê de Bacias que eu participo. Eu gostaria, com o meu projeto, de promover acesso à verba da FEIDRO por capacitação. Eu, durante a elaboração aqui do trabalho final, eu conversei várias vezes com o secretário que administra o Comitê de Bacias, e ele falou que existem alguns projetos, existem algumas intenções de promover capacitação para que todas as prefeituras, para que todas as ONGs que desejam ter acesso à verba por meio do edital consigam escrever um projeto de modo que ele possa ser considerado. Gostaria também de trabalhar na questão da transparência na prestação de contas nos contratos e propor alguma modificação no modo que é apresentado atualmente. Então, eles poderiam ser de uma maneira mais acessível, de uma maneira em que os dados fiquem disponibilizados de uma forma melhor para acesso e consulta. E uma terceira das atividades do comitê. Muitas pessoas não sabem que existe esse comitê, que elas podem participar. As reuniões são abertas ao público, mas é muito difícil, se você não está inserido em alguma forma dentro desse contexto do comitê, ou sabe de alguém que participa, é muito difícil você saber como entra, como é que participa, o que está acontecendo lá dentro. O impacto, eu acredito que ele poderia trazer maior conhecimento e maior participação, se houvesse uma divulgação correta, se a gente soubesse o destino também da verba da FEIDRO, haveria maior transparência e poderia haver um acompanhamento desses projetos, de eu saber o que foi feito, se a minha cidade ganhou ou não a verba e como é que ela empregou, ou se uma ONG, o que foi feito, porque hoje em dia a gente não consegue de uma forma clara. E trazer mais pessoas para discutirem, mais pessoas engajadas, porque a gente tem uma participação de pessoas que representam, mas que estão lá sem ter nenhuma conexão com o que acontece no Comitê de Bacias. Como atividades, a participação nas reuniões, durante as reuniões você consegue entender o que acontece, quais são os temas discutidos, mas eu percebi que é nas câmaras técnicas, que é a minha segunda proposta de participação, que é onde são discutidos os projetos, onde se reúnem alguns comitês, algumas pessoas de dentro do comitê, para avaliar o que vai receber a verba, assim, as decisões mais importantes. Então, eu gostaria de participar das câmaras técnicas, que isso eu ainda não fiz, e eu gostaria de avaliar os contratos disponíveis no site e avaliar o edital, como é que ele é feito, como é que é a linguagem dele, de uma maneira mais aprofundada, e ver se é possível fazer um material, tanto de divulgação do comitê, consiga colocar as atividades de uma maneira mais simples e também fazer um material simplificado sobre esse edital, para que quem quer ter acesso à verba, para quem tem um projeto interessante, consiga o financiamento e não deixe simplesmente de obter a verba porque errou um parágrafo ou deixou de colocar alguma informação
que o edital pede. O público beneficiado seriam o participa do Comitê de Bacia, então os municípios, eles conseguiriam ter uma visão de como escrever esses editais, a sociedade civil, ela conseguiria conhecer o Comitê de Bacias e participar, conseguiria levar a sua opinião, e os órgãos do Estado teriam essa maior participação, promovendo maior discussão, mais ideias e atuação intensa dentro desse comitê. Os órgãos do Estado, eles também se beneficiariam porque existe um quórum para participação, e são esses os órgãos mais preocupados em que as reuniões tenham pessoas representantes, porque muitas vezes acontece da reunião ser marcada com a devida antecedência, ter várias chamadas, e simplesmente não aparece o número de pessoas necessário para a reunião acontecer. Marca. Então, são pessoas que também têm um problema de deslocamento, que têm um interesse em debater questões como o uso da água e que precisam dessa participação ativa do público que é chamado. Como parceiros e apoiadores, eu vejo principalmente o secretário atual do Comitê de Bacias. Ele é uma pessoa engajada e muito. Eu vejo que o Comitê de Bacias, ele gira bastante em torno dessa pessoa, que por um lado pode ser um parceiro e um apoiador bastante confiável, mas ao mesmo tempo é um ponto de preocupação, né, porque enquanto ele estiver lá, o comitê funciona, o comitê tem suas divulgações, as suas datas, mas assim que ele não estiver mais cuidando disso, é um ponto de atenção. A sociedade representada pelas ONGs, representada por empresas que tenham interesse, por exemplo, e os municípios que se beneficiariam, mais uma vez, com a questão do edital, com a questão da facilidade de entender o que está escrito para conseguir colocar mais projetos para aprovação. E vejo também como parceiros e apoiadores do projeto as parcerias que foram firmadas, conhecimento que foi compartilhado, as várias pessoas que eu vi que podem ajudar com alguma contribuição. E o cronograma, eu penso, ao longo do ano que vem, fazer as avaliações, tanto dos contratos quanto do edital, participar nas reuniões que eu acredito que devem ser 3, distribuídas nos meses de março, julho e novembro, participação nas câmaras para entender melhor as discussões, para me inteirar dos assuntos que acontecem por lá, e para o final do ano propor o material para a divulgação das atividades do comitê e o material simplificado sobre o edital. Alguma pergunta? Ótimo, Bianca, obrigado. Acho que está super assim, interessante e importante, né? Um projeto que tenta qualificar melhor o espaço de participação que é o comitê e democratizar o acesso ao fundo, né? Tanto na perspectiva de quem pode tomar recurso, mas também na questão da transparência. Acho que você tem um desafio aí que você tem 3 objetivos que são amplos, né? Sim. Então, se você for levar à frente na execução, né, dá um escopo interessante e mais amplo, então fica bem desafiador, né? Só uma que eu fiquei pensando aqui como sugestões, né, reflexões aqui muito, muito breves, você colocou como um dos gargalos a transparência do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Sim. E aí eu não vi nenhuma atividade correspondente que pode ajudar na transparência. Você colocou a análise do contrato, mas não ficou muito claro para mim se a partir da análise você vai divulgar os contratos, os resultados, uma síntese, porque poderia ser interessante, como é o fundo estadual, não é só o comitê que gere, né, mas é um fundo de todo o estado, o comitê, né, se entender que quer fazer isso, poderia aprovar alguma moção para o Conselho Estadual, para o governo do estado, com sugestões de transparência do fundo.
né? Pode ser uma forma de incidir no fundo que é estadual, mas o comitê, que é um espaço de gestão de recursos hídricos, entendendo e que deve se avançar na transparência. E aí, se o grupo topar, né, você poderia ajudar a pensar quais seriam esses itens de transparência que deveria constar no site do fundo, por exemplo, né? Ok. Mais uma sugestão aí. E aí, claro, você analisar os contratos, entender melhor como que é a lógica da contratação, pode ajudar a pensar quais são essas categorias de informação que deveriam estar disponíveis e ainda não estão, né? E aí, do comitê também, eu acho que uma dimensão super importante é essa, né, de maior divulgação do comitê, né? Se as pessoas não conhecem, elas não têm condição de participar. Uhum. Mas eu acho que o que você pode ajudar também a pensar, além disso, já que tem um coordenador aí, um secretário executivo do comitê que é bem engajado, é como transformar o comitê num espaço atrativo, né? Ou seja, na medida que ele tem mais centralidade na decisão sobre o uso dos recursos hídricos, os atores que têm relação com esse tema vão se interessar a estar mais presentes, né? Uhum. Então, só para também uma reflexão, além da divulgação em si, como que você torna o espaço um espaço de gestão mesmo de recursos hídricos, efetivamente, e isso automaticamente tende a trazer atores, né? Sim, é verdade. Hoje em dia as pessoas são mais preocupadas com a questão pelo uso da água, então essa é a questão central que motiva a participação. A gente percebe que quando, há 2 anos atrás, a gente teve a crise hídrica bastante agravada, percebi pelo histórico de participação que a gente tem, que o número cresceu muito. Então, quando tem algum tema, algo que chame, todo mundo se interessa. E, de repente, quando tudo se estabiliza novamente, some. Então, é uma questão de como manter esse interesse, como manter temas que sejam discutidos e pertinentes dentro do comitê. Beleza. Interessante, obrigada. Nada. Alguém tem mais algum comentário, alguma questão? Você pode terminar de dar o stop sharing aí? Pronto. A gente consegue se enxergar melhor. Vai lá, Wagner. Não, Bianca, legal as tuas preocupações, né? E elas são de muito difícil resolução, né? Eu acho que eu fico mais estimulado, assim, até da minha veia de orientador aqui, a te estimular a seguir tentando conhecer, né, esse mecanismo, né, que não é um mecanismo realmente muito fácil, né, um mecanismo regional, né, então você tem todos esses problemas, porque ele envolve municípios de tamanhos diferentes, né, de capacidades estatais diferentes. Esse problema do deslocamento que você apontou, né, que é um dos problemas, né, que se refere à sociedade civil, também se refere aos municípios muito pequenos, né, então é uma coisa super interessante de pensar mesmo, um caso muito interessante. E aí queria te estimular tanto a conhecer outros, especialmente no estado de São Paulo, porque acho que aí você pode ter uma compreensão até um pouco mais, né, quer dizer, de casos que funcionam, né? Você pode ter comitês de bacia. Eu pessoalmente assim não estudo isso, mas eu queria te indicar um livro que vai sair agora em português acho que ainda essa semana, da Rebecca Ebers e da Margaret Keck. Eu vou colocar aqui o link no chat, pela editora da Fio. E elas fizeram pesquisa exatamente sobre criação de comitês de bacia e como é que, na verdade, comitês que tinham regras muito semelhantes, eles foram ter resultados muito diferentes, sobretudo pelas pessoas que participam, pelas características da sociedade civil, das universidades, e assim por diante. Então, acho que é uma pista interessante para a gente pensar se funcionam, por que funcionam, se não funcionam, por que funcionam, né? Mas parabéns pelas tuas indagações aí. Legal, obrigada. Postei lá, tá? Obrigada. Obrigado, Wagner. Alguém tem mais algum ponto para compartilhar?
Beleza, então, Bianca, muito obrigado. Desejamos aí que você se motive para continuar refletindo e implemente as ações que você pensou. E aí, por último,